Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero te pedir licença para falar sobre o nome deste canal, que é o canal Tupambaé. Por que Tupambaé? Naquela Mesopotâmia, entre os rios Paraná, Paraguai e Uruguai, aconteceu ali entre o 1500 e o 1700 as pouco conhecidas missões guaraníticas. Por que as missões guaraníticas foram tão importantes e tão dramáticas? Os índios guaranis eram índios lavradores da terra, eram índios que lavravam a terra, eram índios um tanto quanto pacíficos. Então, por conta disso e por outros motivos que não cabe aqui dizer e não haveria tempo, e se você quiser saber mais sobre os índios guaranis, sobre as missões guaraníticas, você vai ter que ler, você vai ter que pesquisar. Mas isso aqui, como eu sempre digo, é um tira-gosto. Talvez você se interesse pelo assunto. Para poder conhecer, para poder falar com vocês sobre esse assunto, eu tive que estudar, eu tive que quebrar minha cabeça, e eu li um autor brasileiro chamado Couto Magalhães. Você provavelmente nunca ouviu falar dele. Esse general Couto Magalhães, que a pedido do imperador Dom Pedro II, escreveu o livro O Selvagem, este general Couto Magalhães era uma figura fantástica. Ele falava português, claro, português ele falava porque ele era brasileiro, mas ele falava francês, falava alemão, falava inglês. Foi aprender o idioma tupi-guarani, foi aprender o tupi-guarani para que ele pudesse entender e se comunicar com os índios brasileiros, e ele andou por várias tribos, e ele diz o seguinte, ele afirma o seguinte, o seu livro é de 1870, um livro fantástico que você deveria ler. No livro do Couto Magalhães, O Selvagem, ele afirma uma coisa que deve ter divergência entre os estudiosos do assunto, que é a seguinte. Couto Magalhães afirma que os índios brasileiros estavam na idade da pedra polida. Portanto, os índios brasileiros que não dominavam a escrita, eles ainda na sua fala, eles ainda não elaboravam termos que expressasse o abstrato. Portanto, esse nome Tupambaé, eu vou dizer para vocês o que significa Tupambaé, deve ser uma criação dos jesuítas. No que você entender o que significa o Tupambaé, você vai ver que tem profundidade, tem importância esse termo, esse nome Tupambaé. Bom, voltamos então às missões guaraníticas. As missões guaraníticas, por iniciativa dos jesuítas, então seriam as missões guaraníticas jesuíticas, por esta iniciativa da Companhia de Jesus, ali pelo meados do 1500, eles começam a organizar os índios nessas missões, os índios guaranis, e eles conseguiram muito progresso nisso. Eles conseguiram com que os índios tivessem suas lavouras, os índios se desenvolvessem nas artes de música, nas artes da escultura. Eles conseguiram criar espécies especiais de chamate, enfim. Os jesuítas, que tinham eles lá, que eram oriundos da Alemanha, da França, da Itália, de Portugal, da Espanha, eram pessoas muito, muito preparadas. E eles, aquele sonho de salvar os índios deles mesmos, ou seja, de fazer com que os indígenas abandonassem as suas divindades, a sua mitologia e se transformassem em cristãos, eles fizeram essa grande epopeia que são as missões guaraníticas jesuíticas. Eles organizavam os índios em vilas, como se fossem vilas, onde sempre tinha uma igreja, um campanário,
um cemitério e casas alinhadas, uma do lado da outra, parecia uma coab. E ali as famílias indígenas residiam e tinha toda uma disciplina em que os índios levantavam de manhã, iam lá, rezavam, tomavam seu café, comia sua papa de milho, ia para o eito trabalhar até por volta das 11 horas pro Tupambaé, ou seja, trabalhavam para o coletivo. O produto desse trabalho, na parte da manhã até as 11 horas, mais ou menos, era guardado, era administrado pelos jesuítas e era usado para alimentar aqueles que não podiam mais trabalhar, por aqueles que estavam doentes e também para pagar os impostos às devidas coroas. No caso lá seria a coroa espanhola, porque as missões guaraníticas estavam no território espanhol, estavam por aquele tratado de Tordesilhas, onde uma linha imaginária cortava a América do Sul no sentido longitudinal, que ia lá do Pará e terminava aqui em Cananéia, significa que aquela região onde se desenvolveram as missões guaraníticas não pertenciam a Portugal, pertenciam à Espanha. Mas Portugal não parava de ir lá fazer o seu movimento, os bandeirantes não paravam de sair de São Paulo para ir lá sequestrar índios, enfim. As missões guaraníticas o tempo inteiro foram objeto de disputa entre Portugal e Espanha, embora estivesse no território espanhol. Então os índios saíam de manhã, iam trabalhar, depois da sua reza, eles iam trabalhar e trabalhavam no Tupambaé, ou seja, trabalhavam para o Tupambaé, ou seja, eles trabalhavam para Tupã. Tupã, como você sabe, é o principal deus tupi-guarani. Nesse trabalho para o Tupambaé, como eu disse, eles se preparavam para eventuais dificuldades no futuro, enfim. Os jesuítas, podemos dizer que eles queriam, na marra, transformar os indígenas em cristãos, que eles tiraram os indígenas da sua liberdade e colocaram os indígenas confinados ali naquelas casinhas um do lado do outro. Tem gente que vai dizer, mas eles acabaram com a liberdade sexual dos indígenas. É uma bobagem, porque não é verdade que os indígenas, por morarem ali naquele espaço da oca, naquele espaço enorme, coletivo, não significa que ali era a total liberdade sexual, como alguns fantasiam. Cada tribo tinha seu costume, mas isso no geral não é verdade. Mas uma coisa nós temos que falar a favor dos jesuítas. Eles administravam com muita honestidade aquela produção que era do coletivo a favor desse próprio coletivo, a favor daquelas vilas que foi se formando, algumas que chegaram a ter 3 mil, 4 mil, 5 mil, até 10 mil habitantes, daquelas vilas que foram formadas nas missões guaraníticas. Os índios trabalhavam de manhã para o Tupambaé e à tarde eles trabalhavam para si mesmos, porque na organização feita pelos jesuítas, os indígenas, cada um tinha seu pedaço de terra que eles cultivavam para sua família e cultivavam a outra parte de terra grande que era para o coletivo, que era para o Tupambaé. Bom, você vai dizer, mas eles antes eram donos da terra toda, né? E agora eles tinham um lote. Mas os jesuítas se esforçavam para proteger os indígenas, porque os bandeirantes não paravam de ir lá. Os bandeirantes saíam de São Paulo, faziam excursões, homens armados, homens à busca de escravos. E eu já disse em vídeos anteriores que a história da humanidade, a história dos humanos é a história de fazer escravos, e os portugueses, os descendentes de portugueses aqui de São Paulo, os tais bandeirantes, que também já eram brasileiros, já tinham nascido aqui, mas eram de origem portuguesa, eles não desistiam por um segundo de ir até as missões guaraníticas, e não só lá, para trazer índios para fazer escravo. Estima-se que mais de 100 mil escravos foram feitos desta forma. Mas o que interessa para a gente aqui é o Tupambaé.
essa experiência do Tupambaé, experiência onde se trabalha para o comum, se trabalha para o coletivo, se trabalha para todos uma parte do dia, isso é comunismo! Essa experiência é uma experiência que merece ser lembrada, merece ser estudada, porque hoje nós vivemos numa época que é cada um para si e salve-se quem puder. É cada um para si e não é Deus para todos, é cada um para si e salve-se quem puder. Essa é a regra de hoje. E então essa experiência de 200 anos das missões guaraníticas trouxeram essa possibilidade que foi depois derrotada, e num futuro vídeo eu vou dizer como que foi derrotada, como foi destruída e por que foi destruída essa iniciativa, mas essa iniciativa trazia em si esse embrião do trabalho voltado para o comum, para o coletivo, para todos. Mas eu vou ficando por aqui. Eu peço o seu gostei, se você gostou. Eu peço que você se inscreva no canal e voltarei para dizer um pouco como foi que acabou essa experiência dos jesuítas nas missões guaraníticas. E você pode acreditar que nos motivos que levaram à destruição, que levaram Portugal e Espanha a se unirem para destruir as missões guaraníticas, os motivos são similares aos motivos que hoje acontecem na guerra Rússia e Ucrânia, nas guerras mundo afora. Os motivos são os mesmos. Eu volto para falar disto e quero te agradecer se você chegou até o final do vídeo e pedir mais uma vez para você dar o seu gostei. Um grande abraço, até a próxima.